Olá pessoal, bem-vindos. Olá, olá, olá. Vamos ver se a Deia entra aqui. A gente esperou, estava conectando aqui em casa, tive que estar no 4G, mas agora está funcionando. Boa tarde, pessoal. Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda. Sil. Deixa eu chamar a Deia aqui que já está entrando. Fala, Sandro. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando. Oi, Deia. Oi, Edu. Oi, pessoal, tudo bem? Probleminhas técnicos aqui que a gente enfrentou. O meu não estava conectando, o seu também aí não, mas acho que rolou agora. Eu achei que o Instagram ia derrubar a gente hoje, Edu. Então, Não tava isso. sabe que semana passada a gente foi fazer o nosso happy hour virtual e a gente começou a fazer testes e o YouTube estava travando de tanta gente que estava acessando, né? E aí a gente teve que mudar a plataforma, ir para o Facebook no final foi nervoso o processo. Então, na hora que eu fui conectar e já deu, verificando conexão, falei, putz, ferrou, não vai dar, mas já estamos aqui. Que bom que deu certo, né? Que bom que deu certo. Bom, vamos lá, vamos começar, já que a gente está aí 3, 4 minutinhos atrasados. Boa tarde para todo mundo. Quem não me conhece, eu sou Eduardo Murad, diretor executivo da Alagev, e aqui temos a nossa parceira Andréia. Fala aí, Andréia, quem é você? Deia. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Andréia, muitos me conhecem por Deia. Eu sou fundadora da Belinkers, que é uma empresa que tem como objetivo desenvolver a nossa indústria de viagens corporativas. A gente trabalha nessa parceria aí bastante forte com a Lagev, na parte todo de conteúdo de viagens corporativas. Temos alguns cursos que a gente já rodou em parceria e que tem trazido uns resultados bem legais. E estou aqui, a Bom, ideia é que a gente possa bater um papo bacana, então aproveitem aí o chat, mandem perguntas para a gente e para a gente bater um papo bacana mais nessa nossa terceira edição, né, Edu? é isso aí. A gente está fazendo uma série de lives, né? O objetivo, né, do nosso planejamento, nosso Cobia Linkers, assim como a gente tem com outros parceiros aí na parte educacional, era lançar o curso. Né? Ano passado nós fizemos o Bootcamp, era lançar um curso de gestão de viagens, mas por conta de Covid a gente acabou não lançando, a gente está lançando aqui uns drops para vocês, né? Abertos, né? Sem inscrição, sem nada, para que vocês possam conhecer um pouco, a gente levar conteúdo para vocês e a hora que retomar a gente volta com os nossos cursos, né, DEA? É isso E vamos aí. lá, quais são dentro de uma trilha que nós desenhamos, né, a gente trouxe aqui alguns temas para o nosso bate-papo de hoje. A gente vai falar sobre dois macro temas, né, que são viajantes e stakeholders e depois de fornecedores preferenciais. Tá? Sempre com a perspectiva do cliente, do gestor de viagens, e aí a gente vai entender por que eu estou falando isso já já. Então vamos começar falando sobre viajantes e stakeholders. E na chamada na nossa peça, a gente colocou, né? Quem são, onde vivem, como se alimentam, né? Quem são esses caras? Então, Deia, começa a dar para a gente aí um overview, a gente vai entrando um pouquinho nos stakeholders. Bora lá. Legal. Acho bacana a gente começar falando um pouquinho, você falou da nossa trilha, né, do que a gente desenhou aí para esses nossos quatro papos, e eles estão muito alinhados com os pilares que a gente considera que são fundamentais para estruturar um programa de viagens, né? E hoje a gente vai abordar dois desses pilares, que é o de viajantes stakeholders e o de fornecedores preferenciais. Cara, eu vou falar assim, ó, viajantes stakeholders, para mim, é um pilar fundamental, tá? Não existe dos 8 pilares que a gente entende, né, como fundamentais para a estruturação do programa, eu não vejo que tem um que tenha mais peso ou mais relevância que outro, né? Mas o viajantes stakeholders, para mim, se você não trabalhar, se você não desenvolver esse pilar, você não consegue implementar o teu programa, você não consegue desenvolver as suas ações.
Então, é muito importante, como disse a chamada, né, quando eu vi a chamada eu adorei, é muito importante que você sim conheça quem são, onde vivem, como se alimentam. Né? Não basta a gente dizer assim, ah, os meus stakeholders são o C-level, são os diretores, são os gerentes das áreas. Quem são essas pessoas? Né? Então, a gente precisa conhecer a fundo quem são as personas atrás dessas pessoas, né? Tem uma ferramenta, que é uma ferramenta muito usada no marketing, que é justamente o mapa de empatia, o mapa de personas. Que é quando a gente começa a desenhar o nosso público mais personificado. Então, eu faço um convite para que todo mundo pesquise sobre personas e comece a olhar para os stakeholders mesmo nesse ponto de vista. Então, quando a gente vai fazer um mapa de persona, por exemplo, Edu, o que a gente faz? A gente vai chegar a ver como se alimentam, né? Então, de onde essas pessoas... Como que essas pessoas se alimentam de informações, por exemplo? Quais são as fontes referenciais? O que é relevante para essa pessoa? Quem que esse stakeholder escuta? Né? Então, quais são os influenciadores dele ali no negócio? E dentro da própria empresa, por exemplo? Quando a gente começa a pensar um pouco, mais saindo só do, ele é um cara de finanças, ele gosta de números, a gente começa a ser mais assertivo. Porque eu sei que ele é um cara de finanças, que ele gosta de números. Aí eu posso também usar uma outra ferramenta, que existem várias, mas, por exemplo, eu vou pegar alguns traços do PNL, que pode ser um pouquinho mais fácil da gente entender, mas esse cara, ele é mais sinestésico, ou seja, ele precisa pegar, ele é mais visual, ele precisa ter processos visuais, ele é mais auditivo, ou seja, eu consigo vender mais ou falar mais com ele pela fala mesmo, né? Então, quem é esse cara? Que tipo de informação que ele consome? O que é relevante? Aí eu falei, quem influencia? Então, pô, esse cara é influenciado pelo assistente dele. Então, o que eu conto para ela? Como é que eu converso com ela? Então, eu começo a desenhar o meu mapa. E desenhar o meu mapa não é só colocar no mapa quais são as áreas. Essa é uma parte importante, tá? Mas saber efetivamente quem são é muito relevante e ele traz um direcional muito grande para você ser mais assertivo. Legal, Daya. E acho que você trouxe um ponto bacana para a gente que é fora do que a gente entende que é só relatório, né? Você trouxe aí uma parte de comportamental, uma parte, né, de como se alimenta, que a gente está brincando, né? Que é ele ir além do papel, né? Tem que ter uma inteligência emocional aí para o gestor também ter o rapport que a gente fala, né? Entrar na mesma sintonia para quem ele estiver falando ali. Então vai além do tipo de reporte e do tático, né? E acho que vai ali para um outro skill aí, que é você aprender a ler esses comportamentos, né? Então fica mais uma dica aí. A gente já falou do perfil do profissional lá atrás, né? Daqui a 2 semanas atrás, mas acho que vale voltar aqui no ponto e trazer, porque é muito importante você ter ter esse ponto de inteligência aí para realmente analisar como a pessoa recebe essa informação, né? A gente fala muito do elevator pitch, né? Que é normalmente o tempo que você tem para falar com o CEO da empresa, ou com o CFO, ou com o C-level qualquer, é o tempo de você pegar o elevador com ele e subir até o andar que ele desce, né? Então ali, e aí tem outro skill que é você ter o poder de síntese, né, e ir muito direto no teu ponto, né, você falar realmente o que o cara quer ouvir no tempo que ele tem disponível para você. Então aí é um conjunto de skills que o gestor tem que desenvolver, né? E aí vai muito também, Edu, dessa própria questão, né, de você fazer o desenho da persona, então você conseguir identificar como essa pessoa como ela consome informação, o que é relevante, e também, por exemplo, de você poder usar o storytelling a seu favor, né? Boa. Então, hoje, desde assim, posso falar, eu uso storytelling para tudo, tá? O que é storytelling? Só para o pessoal entender o que é. Storytelling tá super na moda, né? De você trazer elementos para você montar como contar uma história, né? Então, por exemplo, você pode pegar o princípio do storytelling, por exemplo, para fazer um roteiro de um filme, né? E trazer isso para dentro de criar a sua própria história. Tudo que a gente faz tem uma história
que a gente quer contar. Então, a gente está aqui batendo um papo, Edu, mas tem uma história que a gente quer contar aqui, né? E a gente tem que saber que tem uma audiência ali do outro lado, essas 90 e tantas pessoas que estão com a gente agora nesse momento, que elas estão aqui para escutar essa nossa história. Então, da mesma forma, quando eu vou me comunicar na empresa, seja ele um comunicado que eu vou passar por e-mail, seja um reporte que eu vou fazer, eu vou mandar uma apresentação, um PPT, um PDF que veio de um PPT, seja uma reunião, seja uma apresentação, qualquer coisa que eu vou fazer em que eu preciso comunicar algo, eu posso usar o storytelling ao meu favor, né? Então, o storytelling você pode usar de várias formas. Você pode usar aquele famoso começo, meio e fim, né? Você pode usar o começo, por exemplo, criando um suspense. O meio você tem um twist, né? Que é um ponto de virada. E aí você vem com o final, que faz o fechamento daquilo tudo. Mas para isso, qual é a história que você vai contar? Como é que vai funcionar? Se eu conheço como esse cara se alimenta. Porque se ele é um cara mais ansioso, por exemplo, e eu vou fazer uma apresentação e eu vou começar com uma narrativa em que eu vou trazer o suspense, o ponto de virada e a conclusão. Esse cara não aguenta. Ele é muito ansioso. Boa. Então eu tenho que inverter. Eu tenho que começar entregando para ele o resultado e voltar para contar a história, como é que eu cheguei ali. Se ele é um cara que ele é mais envolvido pela narrativa, eu posso usar essa estratégia de envolvê-lo mesmo para chegar e falar, eu tenho uma solução, né? Ou esse é o melhor caminho, ou os meus números são assim por conta disso. Porque as pessoas, elas não conseguem, de um modo geral, elas não conseguem enxergar que a gente pode usar o storytelling para apresentar números. Sim, a gente total. super pode usar o storytelling, a gente deve usar o storytelling para apresentar números, né? E aí vem um pouco no ponto, até que a gente falou na semana passada, a gente não se aprofundou muito, no próprio Client Review. O próprio Client Review que as agências entregam para os clientes, cara, com o storytelling ele fica sensacional, né? E aí não é contar historinha, storytelling não é contar historinha, né? Mas é você trazer a história que você quer contar com aqueles números. Então, o que eu quero contar? Eu quero contar que gerou um saving superior ao esperado. Como eu vou contar essa história? Né? E também você conhecer os seus stakeholders, eles são fundamentais para você fazer o recheio, né? Que é a história. Tem como você vai contar, ele está muito atrelado ao perfil de quem está ali escutando a tua história. Mas o teu recheio, né? Então, o cara, ele é de finanças, ele quer saber muito, provavelmente ele está preocupado com caixa, com margem. Então, como é que você traz os teus números para que ele tenha essa leitura? Se o cara, se a tua área, por exemplo, se a tua gestão está dentro de procurement, provavelmente está mais enviesado para saving. Então, como é que você vai mostrar os teus números mais para saving? Se está em RH, por exemplo, provavelmente você deva ter um viés maior ali para a questão de satisfação, de engajamento, de cumprimento de níveis de serviço. Então, esse todo que você tem que criar é fundamental para você conseguir entregar, ser mais assertivo na tua entrega e ter mais resultado no próprio engajamento que você precisa, né? E aquele modelo que a gente tinha antigamente, eu pego o mesmo relatório da PMC e mando para todas as áreas, já não funciona mais, né, Déia? Porque eu tenho que ter, como você falou aqui, uma comunicação para cada um, né? Então, como você falou, né, o CFO, que a gente sabe para onde que ele olha, bottom line, né? O que é bottom line? É a linha de baixo dos resultados. Então, o storytelling com números é muito interessante você trazer para essa realidade. Tem um cara que chama Rodrigo Corbelli, ele já veio 2 vezes para o LACT, que ele fala sobre data storytelling, né? Ele é colunista da Globo, tá? um cara novinho, mas ele fala, né, do ponto de vista de data science, como você contar a história com números, né? Então acho que é um skill aí bem apropriado, né? Para que o gestor precisa se desenvolver. E como você falou, né? Então RH tem quais são os pontos que ele valoriza? Hoje em dia, segurança, né? Rastreamento dos viajantes, bem-estar, saúde dos viajantes, é essa história que eu vou contar, né? Mas eu tenho que transformar isso também em dados, né, factíveis, em números, né? RH também tem resultados. Então, entender qual que é o drive de cada área de negócios, né? Então, como você falou, compras é saving, finanças é número, RH, né, é saúde, como que eu quantifico isso e como que o cara vai ler isso, né? E acho que o importante é como você chegar nesses caras. A gente fala que onde se alimentam, né? Onde eles vivem, né? Como que a gente chega nesses caras aí, Déia?
É isso de uma forma mais macro, né, Edu? Quando a Sim. gente fala, normalmente finanças tem esse viés, mas você pode ter, por exemplo, um gestor em finanças que, claro, ele vai olhar a margem, ele vai olhar a caixa, porque isso é da natureza ali da área dele, mas ele também é enviesado para uma parte, por exemplo, de segurança. Talvez a empresa toda, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, ela também ela quer saber do número, mas ela quer saber também a parte de segurança e bem-estar do viajante. Então, só que Isso. você tem que conhecer, né? E aí tem algumas ferramentas, então eu falei, né? A gente pode usar algumas questões do PNL. Eu sou uma pessoa absolutamente visual. Então, para mim, para eu entender, para eu desenhar, para eu conseguir trabalhar, eu preciso visualizar as coisas, né? E aí tem várias ferramentas. Então, eu adaptei muitas ferramentas para a área de gestão de viagens, muitas ferramentas do Design Thinking e do Design de Serviços, né? Uhum. Aqui atrás, por exemplo, eu tenho um mapa que a gente pode usar para fazer o mapa de stakeholders, a gente pode usar para fazer o mapa de engajamento, a gente pode usar num projeto especificamente, quais são os stakeholders relacionados naquele projeto. Então, normalmente o meu ponto de partida, Edu, ok, quais são as áreas? Então, primeiro, Ok. que nem aqui, até, por exemplo, tem um exemplo, eu vou relacionar todas as áreas, né? E aí eu vou trabalhar e vou entender, então tá, quem é o cara de cada uma dessas áreas? E aí eu vou começar a fazer a persona desse cara, eu vou começar a entender Uhum. como é que eu me comunico com ele, como é que eu chego nele. Só que além disso, eu tenho uma parte, que foi aquela que eu estava falando ali no começo, que é com quem que essa pessoa fala, porque de repente eu não chego direto nessa pessoa, Boa. né? Mas eu consigo chegar nela através de alguém que ela escuta. Então, normalmente, por exemplo, nós gestores, a gente tem um canal muito mais aberto com as assistentes, né? Uhum. Então, como é que eu me comunico de uma forma eficaz com essas assistentes e como é que através dela, junto com o reporte que eu já faço para minha área, com outros reportes que já estão acontecendo, eu consigo fazer esse todo ganhar visibilidade, né? Boa. E como que, por exemplo, as ações do que a gente implementa no programa, os próprios comunicados, as próprias ações que a gente faz, elas chegam no CIS, né? Uhum. Então, como que eu vou direcionar essas ações mostrando que elas têm resultado? Quando eu faço por fazer, é apenas mais uma ação, é um pouco mais difícil. Quando eu faço ações que elas estão pautadas dentro de um planejamento, porque elas fazem parte de um grande resultado, e esse resultado ele traz benefícios para a companhia, você começa a chegar mais perto do C-Level também. Boa. Então, comunicação é fundamental, né, Déia? E aí você também escolher os canais que você vai comunicar dentro da empresa são fundamentais. Acho que o que você falou é legal como dica para os gestores, porque às vezes o gestor está num cargo de analista, comprador, e ele fala, mas eu estou muito longe do C-Level, né? Ele nunca vai me ouvir, né? Mas acho que o interessante é você não esperar que ele te chame ou que o teu chefe te chame para, né, você fazer esse reporte e ir cavando esses caminhos, né, ou subindo esses degraus. Né, nem a gente tem falado, e você acho que é um exemplo disso, né, dentro da Ebanks, que tem uma política mais de portas abertas, gestão mais moderna, um pouco mais horizontalizada do que verticalizada, né, mas tem empresas ainda que a verticalização é muito forte, né, e como que eu chego, né, tem gestor que fala, putz, mas o cara não sabe nem quem eu sou, né, como que eu vou bater na porta dele na minha empresa não tem essa política de portas abertas, né? Às vezes é um desafio para o gestor esse tipo de gestão ainda um pouco mais antiga ou verticalizada, né? Mas acho que a dica que você deu aí é bacana, você ir contornando os caminhos, putz, é secretária, né, uma outra pessoa que lhe ouve, você vai conseguindo chegar lá. Né, e É, leva teu chefe para cima, acho que essa é uma outra dica também, né? Se ele sobe, exato. você vai no, na carona dele, né? A gente E fala de dois tipos. também, Edu, eu vejo assim, ó, ele não necessariamente precisa saber quem é a Andrea, tá? Uhum, Não necessariamente ele precisa vir conversar comigo, ou eu ir conversar com ele, né? Eu uhum, preciso fazer chegar até ele a importância e a relevância do desenvolvimento desse trabalho no que eu estou inserida, né? uhum, E aí, através de números, através da participação em outros projetos, que você vai ganhando essa visibilidade, né? Quando você uhum, começa a sensibilizar e a mostrar o que você faz, e de novo, vou falar do resultado, tá? Porque assim,
é muito importante, gente. Os CIS, as pessoas, os diretores, eles trabalham com metas, eles trabalham com resultados. Se a gente trabalha de uma maneira diferente, é muito difícil eles enxergarem que a gente tem a mesma linha de raciocínio, enxergarem o mesmo valor que a gente enxerga no nosso trabalho. Então, a gente Sim. precisa ter esse alinhamento de raciocínio mesmo e de modus operandi do trabalho do que a gente vai entregar, né? Boa, boa. E acho que o importante é que o gestor tenha essa visibilidade de quem é quem dentro da empresa para poder, né, definir e ir ali. E não só ele, daí, e aí a gente vai falar daqui a pouco de fornecedores preferenciais, mas quem está dentro do programa de viagens, seja a TMC, seja os outros players da indústria aí, acho que eles têm que também entender, e o gestor também tem que, né, pedir apoio a esses parceiros para que eles, né, interajam com você, para que você possa levar esse tipo de informação, né, porque você vai colher hoje de várias fontes, né, você vai colher ali da agência, você vai colher ali dos próprios fornecedores, que hoje tem que fazer, né, a gente vai falar daqui a pouquinho um atendimento mais analítico, mas acho que é interessante esse tipo de comunicação também. Agora, a gente fala um pouquinho de gerações também, daí como que é a comunicação hoje, porque, só um passo antes, a gente está falando só dos stakeholders C-level, né? E vamos falar um pouquinho do viajante também, como que a gente, né, o viajante hoje em dia é um stakeholder nosso, né? Sim, sim. Stakeholder é todo aquele que tem interesse ou participa do processo de alguma forma. E o viajante, sem a menor sombra de dúvida, né, Edu? Até Exato. porque o próprio viajante, ele é um influenciador, né? Sim. Então, ele é um influenciador. Eu não posso, eu só quero me comunicar com o C-Level. Não, muito pelo contrário. Eu tenho que desenvolver as estratégias e conhecer a persona e como se alimentam todos esses, né? Sim. E aí, como é que eu me comunico? Assim, não tem uma fórmula mágica, né? Mas existem, em cada empresa vai funcionar de um jeito diferente, tá? Uhum. Por exemplo, o que eu entendo que é super assertivo. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim. Tem aquela máxima de que a gente manda comunicado por e-mail e ninguém lê, né? Tem a Uhum. máxima. Será que e-mail é uma ferramenta oficial da sua empresa, mas será que ele é o melhor canal de comunicação para essas pessoas? Exato. E aí entra um pouco também, Edu, da questão que você falou das gerações. Então, se a gente começa a pegar essa última geração que tá aí, galera super conectada, essa galera tá no Instagram, essa galera tá no Twitter, essa galera não tá lendo e-mail, Exato. necessariamente, né? Então, onde é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Então, assim, por exemplo, eu tenho, que eu ainda nem comecei, tá? Não posso dizer se isso já trouxe algum resultado, não trouxe porque eu ainda não comecei. Mas eu tenho vontade de criar um perfil no Instagram para me comunicar com os meus viajantes. Boa. Então, um perfil fechado, só vão estar lá meus viajantes, ali é a minha comunicação com eles. Cara, o Instagram tá na palma da mão, tá no celular, todo mundo tem. Boa. Posso fazer, por exemplo, uma lista de distribuição no WhatsApp? Posso criar um canal no Telegram? Boa. Por exemplo, um canal no Telegram, não sei se as pessoas que estão aqui conhecem o Telegram, mas quem não conhecer, se quiser instalar o Telegram, a gente tem um canal lá que chama Somos Belinkers, tá? Já divulgando o nosso canal no Telegram. O Telegram é super legal, porque eu posso criar um canal, então não é aquele grupo de WhatsApp que todo mundo pode postar, ou por mais que você feche, todo mundo vê a lista que tem todo mundo. Não, ele é um canal, e ali eu posso levar informação, eu posso fazer enquetes. Então, por exemplo, por que não ter um canal no Telegram com os meus viajantes em que eu posso fazer enquetes curtas sobre um Uhum. determinado assunto, né? Então, na minha empresa pode funcionar. Será que funciona na sua? Não sei. A gente tem que testar, né? Eu costumo falar que, assim, eu gosto muito da TV corporativa e gosto Boa. bastante do espaço do café. Eu acho que o espaço do café... E aí, eu acho que traz pra gente usar a criatividade para o espaço do café. Porque se eu colocar um texto. Eu posso até falar em fazer uma arte bonitinha e colocar ali no mural. Então, no mural tem tanta coisa. Será que as pessoas vão ler? Necessariamente Uhum. eu quero comunicar algo importante? Né? Então, eu vou te dar um exemplo, Edu, que foi muito curioso. Eu fui, pela Belinkers, eu fui num cliente no ano passado, no comecinho desse ano. E eu pedi para usar o toalete. E normalmente no toalete tem aqueles comunicadinhos atrás da porta, né? De, enfim, não esquece de dar descarga. Uhum. Aquelas orientações, aquelas diquinhas básicas. E normalmente o que a gente faz? A gente não lê porque a gente já sabe o que está escrito naquele papel.
né? Sim. Então, se às vezes a pessoa quer comunicar alguma coisa diferente ali, você não vai ler, né? Aí esse cliente, eu achei super legal, porque eles tinham do lado do papeleiro, como se fosse uma foto de uma conversa do WhatsApp, que era justamente para contar as boas práticas ali do uso, não sei o quê, e obrigatoriamente, cara, aquilo era a nossa realidade, a gente está no WhatsApp o tempo inteiro. A hora que eu vejo aquela telinha, uma fotinho assim, que é uma conversa do WhatsApp, eu parei para ler. Entendi. Talvez o que fosse um papel eu não teria lido, entendeu? Boa. E aí, falando de stakeholders, né, de repente o cara do marketing pode te ajudar, porque o cara do marketing das empresas, ele é responsável pelo endomarketing, que é o marketing interno da empresa, né? Então, de repente, vai ali no marketing como um stakeholder parceiro teu, e ele vai te ajudar nessas campanhas, até porque quem gerencia a TV, essas partes de comunicação interna, toda é marketing. Então, mais um cara para você se comunicar, né, Deia? 100%. E dependendo da empresa, né? Dependendo do canal que você tiver ali com marketing, até da área de atuação do pessoal que trabalha mais com endomarketing, você pode fazer coisas muito legais. Pode fazer Sim. campanhas muito legais. Então, assim, a gente tinha uma ideia, eu tinha uma ideia, e já tinha feito algumas reuniões com o pessoal do marketing, que agora, no final de março, início de abril, a gente ia lançar o novo programa de viagens. E a gente estava fazendo uma estratégia de marketing muito legal. A gente ia criar uma landing page. Não sei se todo mundo sabe, né, landing page, mas é uma página, a gente é uma página única que a gente ia criar na internet, só de acesso aos nossos funcionários, para começar a comunicar um pouco sobre o que a gente estava fazendo. A gente ia fazer algumas ações com brindes também, porque a gente queria essa parte sinestésica, TV corporativa, o café, enfim, a gente ia fazer um monte de coisa. Claro que a gente teve que suspender uma série de ações e adiar um pouquinho o nosso planejamento em decorrência da situação que a gente está vivendo. Mas, gente, não tenho essa criatividade toda para pensar, troca uma ideia com o pessoal do marketing. Fala qual é o objetivo final disso. O que você quer com isso? Fala para o cara que você quer fazer uma coisa diferente. Eu quero botar no café um negócio que fica em cima ali da copa e que todo mundo que vai passar vai ver. Sei lá. Entendeu? E aí, claro, vai depender também, né, Edu, da estratégia de comunicação da empresa, né? Cada empresa tem a sua estratégia, tem algumas coisas que são permitidas, outras não. Mas eu acho que não custa tentar. Eu acho que não custa a gente experimentar. Mas voltando aos stakeholders, né? E falando um pouquinho das gerações, então a gente está falando só das táticas e de repente da geração mais nova, né? Mas a gente tem ainda, né? Eu posso ter um CFO na minha empresa que é mais tradicional, que gosta de um e-mail explicado, tal, de marcar uma reunião. Então é importante entender também esse cara, porque de acordo com a geração que ele está também, ele tem o interesse em uma mídia específica, né? A gente, quando analisa as gerações, a gente tem quais o tipo de mídias que eles consomem também, né? Então a gente está falando aqui de Telegram, enfim, de Instagram que está falando, porque aí o teu público na empresa é um pouco mais moderno, mais jovem, né? Mas você tem os tradicionais ainda que querem um e-mail, que querem, por exemplo, pegar uma política de viagens que está na intranet de 20 páginas, imprimir e deixar na gavetinha dele. Ainda tem esse tipo de comportamento. Acho que é interessante você entender, né, e o papel do gestor nesse momento é entender, né, onde que ele circula, com quem ele fala, né, para poder comunicar, e aí vai ser na verdade multiplataforma, né, ideia. Então ele vai ter tanto na intranet quanto nas plataformas digitais aí. Sim, por isso que quando eu volto lá no comecinho que a gente falou da persona e de desenhar mesmo, de fazer o mapa, de quem é essa pessoa, como ela se alimenta, que tipo de informação ela consome, onde ela vai consumir essa informação, isso é extremamente importante, porque ali eu vou começar a desenhar, então eu tenho 80% do meu público que consome informação nesses canais que estão mais na palma da mão, no Instagram, no Telegram e tudo mais, mas eu tenho 20% que está no e-mail. Então, eu tenho que me comunicar com os 80 e com os 20. Eu tenho que me comunicar com todo mundo. Então, eu vou ter as duas formas de comunicação, né? Qual vai ser a minha estratégia? Mas eu só vou conseguir desenhar uma estratégia assertiva a partir do momento que eu conheço os meus stakeholders, os meus viajantes, de uma forma um pouco mais personificada e não só mais macro. Tá? Por isso a importância mesmo, Edu, de traçar, de desenhar a persona. Eu vou desenhar uma persona de cada um dos meus CIS? Legal.
Ah, mas os viajantes eu não consigo desenhar uma persona, eu estou, de repente, numa estrutura que tem mais de 1.000 viajantes, né? Então, eu vou começar a desenhar personas de uma forma um pouco mais macro também, né? De uma forma como é que eu atinjo a maioria das pessoas ali. E assim a gente vai desenvolvendo e vai conseguindo chegar em todo mundo. Boa. Então, para quem não conhece muito, né, essa tática ou essa estratégia de marketing digital aí, que é desenhar as personas, procure aí, né, daí a Belinkers também pode te ajudar aí, mas procurem cursos aí de marketing digital que vão te ajudar em tudo, em comunicação, em definir para quem você fala, porque vai ser parte estratégica agora. A gente está falando do movimento de ruptura, né, onde as políticas de viagens vão ter que ser adaptadas e a comunicação é muito, muito fundamental nesse momento. Né, e você saber se comunicar bem na empresa, para quem deve, né, acho que é um momento muito importante. Falando de envolvimento com stakeholders, a gente tem aí nesse momento, trazendo um pouco para a atualidade, dois movimentos acontecendo na empresa, né? Um que são os comitês de crise e uns que são os comitês de retomada. Né? Então, o que a gente deixa aqui é comitê de crise. Bom, se tinha pelo menos um processo de crise, já era bom, que muitas empresas que a gente viu que não tinham, né? Então, o gestor de viagens tem que fazer parte dessa estratégia. Então, tem que descobrir lá com a área de segurança da empresa, com a área que for, né, quem é a pessoa de segurança ou saúde de viajante, enfim, quem está responsável por isso, e está nesse comitê, tem que estar nesse comitê, porque vocês têm as informações de viagem, vocês têm os acessos, enfim, para não ficar aquela bagunça toda. E no comitê de retomada, né, para onde que a tua empresa pensa que vão os negócios a partir de agora, né? O gestor de viagens tem que estar nesse comitê de retomada, porque os fornecedores querem saber, né, como que vai se comportar. Bom, ninguém sabe como vai se comportar as viagens a partir de agora, mas o que a empresa pensa nesse momento, como ela está se posicionando, como ele espera, né, no seu segmento essa retomada, é muito importante que o gestor saiba para ele realmente passar essa informação para frente para os fornecedores, entender como vai ser essa curva também. Então, fora tudo isso que a gente já falou aqui, está no comitê de retomada, está no comitê de crise, também é um relacionamento com stakeholders, né, Déia? E assim, mas eu não fui convidada. Eu não fui convidada para participar, né? Então eu não posso fazer nada. Muito pelo contrário, acho que a gente pode entender quem são as pessoas, quem está liderando esse comitê. Então, dependendo da hierarquia, a gente mesmo, bater na porta e falar assim, eu posso contribuir sob esse ponto de vista. Ou a gente pode levar isso na nossa gestão e falar assim, olha, eu gostaria de contribuir porque eu entendo que faz parte, que viagens faça parte desse comitê, consiga entender, consiga contribuir também nas discussões. Então, acho que a gente também tem que ser proativo nesse sentido, sabe, Edu? Porque às vezes a gente não participa das coisas porque a gente não foi convidado. Mas às vezes quem está ali, de repente, enfim, está olhando sobre uma ótica que não enxergou viagens. Não é porque você é mais ou menos importante, mas é a ótica que a pessoa está olhando e direcionando aquele trabalho. E de repente você levanta a mão e fala assim, olha, eu posso contribuir. E eu acho que tem uma parte importante aqui que faz sentido, que é a gente olhar para viagens. Então eu gostaria de fazer parte disso. Né? Boa. É o que a gente fala do empoderamento, né? Tem que não só esperar, como você falou, né? O gestor de viagens hoje, ele está dentro de uma área super importante para a empresa, a gente fala que está entre os 3 maiores gastos da empresa, né? Ele tem que ter essa proatividade de se comunicar e tentar, né, não esperar ser convidado, tem que entrar, bater na porta, cara de pau, senão o reflexo disso lá na frente, que você vai receber uma demanda que você não sabe qual que né, é muito complicado. Exato. Né? E uma demanda que vai ser pensada por alguém que não faz parte do processo, que não conhece o processo como você conhece, né? Exato. Então... Quando eu estava acho que na época da Siemens, a gente falava de um termo em compras que chama early involvement, né, que é o envolvimento anterior. Né, e tinha uma época que não tinha esse envolvimento com as áreas de negócio, e, por exemplo, na época a Siemens tinha uma planta nova em Manaus, e a gente não ficou sabendo que ia inaugurar essa planta, né? Ou qual seria o volume E de repente nosso ticket médio lá, explodiu, e eu, caramba, o que aconteceu? Né? Fui ver, tinha lá o trecho São Paulo-Manaus, era R$2.000, né, a perna, e o meu ticket médio era baixo, então assim, o ticket médio deu uma explosão, falei, cara, o que foi? Até você entender, recuperar e tal, já passou, e às vezes passou 2, 3 meses que você não tem mais, né, um poder de ação ali, você pode negociar melhor sabendo do que vai vir,
né? Então, Sim. nesse momento é muito interessante porque você, claro, a gente não sabe ainda como vai se comportar de novo, mas é importante qual vai ser o movimento de retomada para você pelo menos saber para onde vai direcionar suas negociações, por exemplo. E até assim, por exemplo, Edu, essa parte de você fazer o mapa dos stakeholders, conhecer todas as áreas, conhecer quais são as áreas, o que essas áreas fazem, né? Qual é o core business dessas áreas, por que essas pessoas viajam. E aí você poder bater na porta dessas áreas e falar com gestores das áreas, e eu não estou falando necessariamente do C-Level, estou falando com um gestor da área, às vezes um gerente, às vezes um supervisor, um coordenador, e falar assim, olha, eu não sou só a pessoa que cuida das passagens, mas eu Isso, posso te bom. ajudar quando você tiver, por exemplo, um novo projeto, eu posso te ajudar a conseguir melhores tarifas, através de boas negociações, antecipadamente, que é exatamente o que você falou do early adoption, né? De você ser envolvido no começo. Eu posso te ajudar de uma série de formas. Então, você começa também a levar para os stakeholders, a levar para as áreas, que você não é só a pessoa que está ali para facilitar ou para resolver um problema quando ele tem um problema. Que você também pode trabalhar de forma a contribuir com o orçamento da área. Boa. E isso, mas as pessoas não me envolvem. Então, vai atrás. Vai atrás, Bom. fala com as pessoas, se apresenta, eu posso fazer isso, eu posso te ajudar, eu estou aqui para isso, né? Como você falou, os momentos de interação com essas pessoas não necessariamente precisam ser aqueles momentos, né, oficiais, que eu vou, né, pedir para o cara uma agenda e aí a secretária demora para responder. Não, às vezes está no corredor, você pode, né, o cara está sozinho, oi, tudo bem, se apresenta, né, eu sou André, eu sou Eduardo, trabalhar de viagens, queria te falar sobre isso, isso, isso. Tem que ter o conhecimento naquele primeiro pitch para depois você engajar ele numa conversa maior. Então tem que ter esses skills todos aí para você realmente ser um pouco cara de pau aí, diria, mas né, não ter, né, não se colocar numa figura rebaixada dentro da empresa ou ser influência, né, pelo contrário, a gente tem tantos dados, tanta informação e tanto, né, conhecimento que o gestor tem hoje para que ele possa ter esse empoderamento e ir lá e falar e se engajar com essas pessoas, né? Acho que é aí que começa esse grande bate-papo, essa grande interação, e aí começa você gestora, a figurar dentro do radar desses caras, né? Dentro do radar de qualquer C que a gente está falando. A gente está falando desse level que é o CEO, CFO, né, o CPO, que é de procurement, enfim, mas não precisa necessariamente ser ele, pode ser o controller da área, enfim, são os caras que você tem que ter relação que vão estar envolvidos dentro do processo de tomada de decisão de viagens. Né? Exato. E assim, Edu, e de novo, daí eu volto de novo na história de conhecer as pessoas, de você ter clareza de quem são as pessoas, e é o que você falou. Cara, é você aproveitar um momento que de repente você entrou no elevador, ou que você foi pegar uma caneca de café, e aquele cara tá ali do lado, e ele não sabe quem é você. E aí você pode parar do lado e falar assim, você que é o Edu, né? Vai falar, então eu sou a Andrea. Sabe, queria falar com você, tenho visto lá na tua área, não sei o que, ó, tô à tua disposição. Posso ver um horário na tua agenda? Sabe, você provocar alguma coisa, claro, existem pessoas, como você falou, né, Edu, que tem mais essa cara de pau, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa dessas, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu puxo conversa na fila do pão, eu puxo conversa no... Enfim, eu falo com todo mundo. Sim. Mas isso me coloca também numa posição de conhecer mais coisas, de escutar mais pessoas, de conhecer outros universos e de também poder... Eu não falo com as pessoas porque eu quero... eu sou a Andrea e eu vou resolver os seus problemas. Não é isso. Eu falo com as pessoas porque eu quero resolver os problemas delas. Exatamente. Né? Então eu quero ver que o Edu tá pegando aquela xícara de café e eu sei que o Edu tá precisando de ajuda e que eu posso ajudar. Então é nesse sentido que eu vou, é por aí que eu vou abordar o Edu, sabe? Só que eu só vou abordar o Edu por quê? Porque eu sei que ele é o Edu. Porque eu sei qual é a necessidade que ele tem ali do negócio. Porque eu sei que ele é um cara que gosta de tomar um café. Entendeu? Porque eu conheço o Edu. Conheço sem conhecer, sem nunca ter visto, né? Sim. Mas a gente precisa começar a criar esses momentos. E fazer uma pesquisinha antes, né? Quando eu era de vendas, eu falava pro pessoal, fuça até
no Facebook do teu cliente para ver do que ele gosta, para você engajar ele na conversa, né? Não precisa aí, de repente, esse nível, mas pesquisar um pouquinho, falar com pessoas que conhecem ele mais a fundo, e de novo, o próprio requisitante de viagens, para você engatar uma conversa ali. Como você falou, às vezes nem todo mundo é expansivo e consegue, né, puxar uma conversa na fila do pão, mas se você criar um vínculo ali, né, sabendo o que ele gosta e criar a situação, acho que é mais uma sacada, né? Interessante que nesse bate-papo a gente está falando de stakeholders, mas a gente puxou um monte de coisas novas, né, do skill do gestor de viagens também, né, Dé? Mas você quer ver, por exemplo, uma coisa que eu acho super legal é, de repente, você saber que o viajante ou o gerente daquela área, uma pessoa com a qual você, enfim, vai reportar alguma coisa, ou precisa engajar de alguma forma, ou o próprio algum SI que você vai fazer alguma coisa, você sabe que, de repente, sei lá, o cara tem como hobby tocar guitarra. Tô dando um exemplo bem aleatório, tá? Sim, sim. Cara, por que eu não posso pegar e, de repente, fazer um storytelling que puxe para algumas coisas que faça uma analogia com aquilo que vai trazer a pessoa para dentro daquela história, entendeu? Total. Eu vou fazer isso para tudo? Não, eu não vou fazer isso para tudo, né? Eu não vou fazer isso, por exemplo, no meu reporte mensal de números da área, né? Mas eu vou ter em algum momento, isso pode me beneficiar. Sei lá, o cara gosta de surfar. Ele é jovem ou não é jovem, porque não é só jovem que surfa, né? Mas ele é surfista, cara, eu vou usar muita analogia, entendeu? Total. Eu não surfo. Na verdade, eu, André, não sei nem nadar, tá? Mas eu entendo um pouco de surf, sabe? De ver e tal. E, pô, cara, que legal, essa é uma analogia. Dá pra fazer umas analogias legais, assim. Então, eu acho que a gente tem que muito usar isso a nosso favor. E, de novo, a gente só vai conseguir se a gente conhecer as pessoas. Muito bom. Daí, de viajantes e stakeholders, a gente tem mais alguma coisa que você quer comentar? A gente pode passar para a parte de fornecedores já. A gente pode passar, eu falei tanto do mapa, do mapa de empatia e tudo mais. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. A gente tem um material super legal que a gente consegue compartilhar, que a gente usa em uma das nossas aulas. Então, quem quiser esse material, eu vou fazer uma brincadeira. Tira uma foto nossa agora, Edu, aparecendo uma foto, dá um sorriso aí. Tira uma foto nossa agora com o celular, publica nos stories, marca a Belinkers, marca a Lajev e a gente vai mandar pelo direct o link para você baixar o material. Boa. Tem até flores, ó. Pessoal, quem tirou, tirou, hein? Quem tirou, tirou. Bom, a gente está vendo o chat aqui bombando. Podem colocar perguntas aí para a gente também, para mim ou para a DE, que a gente vai responder para vocês também, tá bom? Bom, mudando de assunto, então, a gente falou de viajantes stakeholders, vamos falar dos fornecedores, que não deixam de ser stakeholders, porque estão aí no ecossistema, né, com a gente aqui, e vamos falar um pouquinho dos fornecedores preferenciais, né, os preferenciais do ponto de vista da empresa, né? Isso. Primeiro, Deia, como que a gente começa um programa preferencial de fornecedores? Bom, aí a gente também dá alguns passinhos para trás, né, Edu? A gente precisa entender a necessidade do nosso negócio. Então, não necessariamente eu vou desenhar um programa de fornecedores preferenciais porque eles têm o melhor preço. Talvez o que eu vá falar agora possa um pouco chover no molhado, ou possa ser muito óbvio para alguns, mas o que é o ideal? Eu preciso conhecer do meu negócio, eu preciso conhecer a estratégia do meu negócio, eu preciso conhecer o objetivo do meu negócio. Né? Então, eu estou desde o nosso primeiro bate-papo falando muito da importância do objetivo, porque ele realmente é o que vai nos ajudar a trabalhar em todo o desenvolvimento do programa. E o desenvolvimento desse pilar de fornecedores preferenciais é crucial. Por quê? Não só porque eu vou conseguir melhores tarifas, não só porque eu vou conseguir entregar savings, vou ser mais eficiente com os meus gastos, vou gastar menos e etc. Mas porque a gente também fala muito em que a gente quer ter eficiência de gastos, eventualmente reduzir custos, ou reduzir custos e eventualmente ter eficiência de gastos, mas a gente precisa entregar experiência para o viajante, a gente precisa entregar uma operação que funcione de uma maneira mais engrenada. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho parceiros comigo, Edu. Eu não posso, por exemplo, cada dia usar um fornecedor diferente e querer que esse cara me conheça. E querer que esse cara saiba como eu quero ser atendida. E querer que esse cara me dê os melhores preços. Né? Então, o primeiro de tudo é eu entender qual é o meu objetivo. Onde é que eu quero chegar?
E aí eu vou entender quais são os parceiros que vão me ajudar a chegar nesse objetivo. Ah, eu vou sair fazendo acordo com todo mundo? Não. Até porque se eu sair fazendo acordo com todo mundo, em algum momento eu não vou entregar o que eu prometi para alguém. Você não tem acordo com Né? ninguém, né? Exatamente. Então, eu vou entender qual é o meu objetivo. Como é que onde fornecedores preferenciais entram. Então, seja lá, por exemplo, negociação com uma determinada companhia aérea, porque é de fato para as rotas que eu mais utilizo, a que oferece os horários que são mais condizentes à necessidade do meu viajante. Então, eu preciso ter uma negociação mais agressiva com essa companhia aérea. Mas é só do preço? Não necessariamente, cara. Eu tenho uma realidade que, por exemplo, os meus viajantes, pela própria realidade do negócio, eles remarcam muitos bilhetes. Então, eu preciso saber que isso é uma realidade do meu negócio. Não adianta eu querer lutar contra o viajante, de dizer assim, cara, você não pode remarcar. Não adianta eu brigar com isso, porque é inerente ao negócio, né? Então, eu tenho que entender que isso existe. Como é que eu faço isso ser menos prejudicial? Negociando um acordo que preveja este tipo de situação. Eu vou ter um acordo negociado em determinadas bases tarifárias, em que eu possa fazer alteração com uma penalidade menor ou com menos penalidade. Eu vou negociar outros serviços. Então, por exemplo, quando eu negocio o acordo, para mim é relevante eu conseguir upgrade do programa de fidelidade para os meus CIS, por exemplo, porque se eles já não têm, agora vai começar a voar mais para aquele determinado destino, ele pode se beneficiar de tudo que um programa de fidelidade traz. Estou falando muito do aéreo nesse primeiro momento, né? Sim, sim. Não sei quanto tempo a gente tem. Temos aí 10, 12, 10, 11 minutinhos. Tá. Acho legal, Deia, e a gente faz uma provocação sempre, e não por conta de Covid, mas dos contratos inteligentes, né? A gente fala do smart contracts, que vai além do desconto. Né? Só que o problema é tangibilizar o intangível, né? Então, eu te dar, por exemplo, né, um status de cartão, o que isso vai beneficiar? Né? Então, fácil. Pô, o cara vai ter, né, um upgrade automático, em vez de pagar um upgrade para ele, vai ter isenção de um terceiro ou de uma segunda mala. Enfim, acho que tem que começar a tentar mensurar isso para que né, você coloque isso dentro de uma forma mais tátil, né, para você conseguir até levar isso para cima de acordo com o teu stakeholder, né, mas é muito trazer o incomum para o comum, não é mais desconto só, né, até a forma como o fornecedor se relaciona com você. Ele vai te entregar um relatório, né, a cada 3 meses, ou um client review XYZ. Então tem aí itens além de preço que a gente acha que tem que colocar aí cada vez. E, de novo, né, se a gente está falando de stakeholders e que a gente tem que personalizar a comunicação que a gente manda dentro da empresa, quem está nos fornecedores tem que entender também qual é o comportamento de viagem daquela empresa para te entregar uma oferta, uma proposta que caiba dentro do teu perfil. Né? Senão também pegar aquele mesmo a carta acordo e sair mandando para todo mundo, já não vai mais ser do mesmo formato, né, Déia? Não, e assim, eu acho que hoje, nessa parte do aéreo, por exemplo, Edu, talvez esteja um pouquinho mais fácil, porque hoje a gente tem os ancillaries cobrados todos à parte, né? Então, quando eu falo assim, por exemplo, eu vou ter um acordo que a minha política, por exemplo, ela é classe econômica e acima de X horas ela é premium economy ou assento conforto, aí depende muito da configuração da aeronave, né? Quando você tem um determinado status no cartão, você não paga por esse assento. Então, cara, vale a pena? Super vale a pena. Total. Sabe? Super vale a pena porque eu vou economizar X em Y passagens. Quer dizer, quanto que isso me traz no final? Então, a gente precisa muito entender, às vezes, e hoje, por exemplo, a gente fala muito de descontos flutuantes. Ah, que legal, eu tenho 40% por 30% de desconto. Em cima do quê? Né? Porque 30% de 100 é uma coisa, 30% de 1.000 é outra. Então, são essas contas que a gente tem que fazer. Quando a gente fala da hotelaria, por exemplo, eu também preciso entender o que é relevante para esse meu público. Quais são os serviços que fazem sentido? Né? Então, não adianta o hotel vir me oferecer alguma coisa, primeiro se eu não tenho demanda para aquela cidade, ou se eu não tenho demanda para aquela localização específica. Vai ter cliente para ele? Claro que vai. Só que, de repente, esse cliente, nesse momento, não sou eu.
né? Exato. É importante eu desenvolver um trabalho legal e eu ter um trabalho de desenvolvimento de preferenciais na hotelaria também, porque eventualmente, por exemplo, eu posso precisar de uma diária numa determinada cidade que está lotada. E eu vou passar a mão no telefone e vou falar assim, me ajuda, eu preciso hospedar o cara aí. Né? E ele vai fazer alguma coisa. Né? Então, de novo, a gente até falou um pouco disso na semana passada, mas os nossos preferenciais, a gente tem que trabalhar numa parceria muito grande e desenvolver um trabalho, e tem que ser um trabalho estratégico que o cara me traga e me apresenta como efetivamente ele traz valor para o meu negócio, e não só tomar café, não só sentar para almoçar. Tem uma parte bacana disso de relacionamento, que eu acho que tem que acontecer, não é que eu vou dizer, não deve acontecer, mas não é só isso, eu acho que isso tem que ficar muito claro. Esse não é o principal. Né? O principal é o que ele vai agregar para o meu negócio, é o que a gente vai conseguir desenvolver junto, é como que eu vou ajudar o negócio dele também. Então é um trabalho a parceria bilateral, né, que acontece para os dois lados. E aí, falando de metas e objetivos de contrato, acho que é muito no que você falou agora, né? De definir juntos o que pode ser entregue e os dois trabalharem para que isso seja né, essas metas sejam alcançadas dos dois lados, porque tem ganhos e perdas dos dois lados, né? Exatamente, exatamente. E eu acho que a gente tem um pouco também que essa situação da Covid trouxe, é um pouco também de olhar mais para o lado da cadeia como um todo, né, Edu? Eu acho que isso é importante, porque a gente sabe que tem do lado do cliente aquela pressão por preços e o fornecedor acaba tendo que ceder. Acho que as conversas agora elas começam a ficar um pouco diferentes, no sentido de, olha, eu posso ir até aqui, porque daqui para cá, cara, vai ser super importante para o meu negócio, mas eu não vou conseguir te atender, né? Então, eu acho que as conversas, elas começam também a amadurecer um pouco mais, e a gente tem que aproveitar isso também, sabe? Legal. Deixa eu aproveitar que entrou uma pergunta aqui. Bom, vocês acham que o mercado, clientes estão preparados para uma volta com um produto corporativo diferente, com cobrança de amenities? Venda não só sem café da manhã, mas com uma diminuição, por exemplo. Acho que é da hotelaria. A Ju R. Nogueira. Oi, Você Ju! acha que o mercado corporativo, os gestores estão preparados para uma volta com um produto corporativo diferente, com cobrança de amenity, por exemplo, né, ou venda sem café da manhã? Então, trabalhar os amenities aí dentro do perfil de consumo, de repente. Eu acho que assim, Edu, foi um pouco parecido como o movimento que aconteceu na própria aviação, né? Então, quem já trabalhou há um tempinho, a gente não precisa falar quanto tempo, né? A gente acompanhou isso. Olha, agora a tua tarifa, você quer bagagem, você tem que pagar bagagem. Né? Você quer comer, você tem que pagar o sanduíche, quer dizer, uma série de outras coisas. Na hotelaria, da mesma forma, entendeu? Então, o viajante sempre é acostumado, e as empresas também acostumadas, a você, primeiro tinha o café da manhã incluso, agora tem alguns hotéis que não tem o café da manhã, você vai pagar a parte. Mas os amenities sempre foram inclusos, sempre estiveram ali. Então, eu vou poder comercializar. Eu já me hospedei, mas não eram os itens básicos, né? Eram itens adicionais, a gente podia comprar. Eu acho que vai ter uma adaptação. Eu não sei se a reação necessariamente vai ser tão amigável, no sentido de dizer, que legal, agora eu tenho que pagar, né? Entendo que é o momento e tudo mais, não sei se vai por aí, mas eu acho que vai ter que ter que isso pode ser trabalhado, né? Naturalmente, qual vai ser a expectativa do cliente? Ok, agora se você está tirando os amenities da minha tarifa ela vai ter uma redução. Então, se de repente você não tem uma redução na tarifa e você está cobrando os amenities à parte, isso pode não ser bem visto pelo cliente final, tá? Acho uma boa, né? Você fazer a conta. O gestor tem que saber os hábitos de consumo também dos seus viajantes, tem que ouvir antes de tomar decisão. Acho que né, vai além só do âmbito ali de tomar a decisão do gestor, mas ele tem que ouvir ali. E também mexer na política de viagem, né? Porque eu vou começar a cobrar por amenity. Quem tem direito a comprar shampoo? Né? Vai ser um item reembolsável lá na frente ou não? Então tem aí né, uma série de impactos, só para a gente entender aqui, Ju, inclusive, que não é uma tomada de decisão simples. Né? Claro, tem que ter todo um business case, e aí quem for propor esse tipo de
de tarifa ou de negociação, tem que, né, saber que vai ter um impacto ali na frente. Mas, de novo, se os ganhos forem positivos, tanto para a empresa quanto para o hotel, no caso, acho que vale bem a pena fazer estudo, né? Acho que tem que ver fazer um case aí de novo. Entender os stakeholders envolvidos, né? O RH, vai começar a chover reclamação no RH porque a empresa tirou, né, os shampoos e os amenities e early check-in, check-out, enfim, tudo que tinha, de repente, negociado no contrato e não tem mais. Então, olha só o impacto onde pode dar lá na frente, não é só em compra. O cara de compra, de repente, gosta, mas tem muita reclamação, então tem algumas variáveis que devem ser observadas aí. Sim, eu acho que assim, ó, Ju, o melhor caminho é perguntar para os clientes, assim, é como o Edu falou, fazer um case disso, sabe? É você hoje você olhar e falar assim, olha, qual seria a sua tarifa com os amenities, qual vai ser a sua tarifa sem os amenities, qual vai ser a tua tabela de preços para os amenities. O gestor tem que trazer isso para dentro de casa, tem que olhar dentro de casa, será que os meus viajantes consomem esses amenities? Né? Porque a gente também não sabe, eu não sei se as pessoas usam ou não usam, depende, para uma estadia de uma noite, eu não sei dizer qual é o uso disso, né? Então, a gente tem que voltar também para dentro de casa, a gente tem que entender quais são os impactos para os nossos viajantes, e aí, como o Edu falou, né, quais são os desdobramentos que a gente tem que fazer internamente, dentro na política e tudo mais, até para a questão de reembolso, enfim, né, o tipo de orientações, de repente, sei lá, vou ter que falar para o viajante que ele tem que levar o shampoo dele, mas ele não pode levar mala. Então, né? Boa. Deia, nosso tempo está acabando, eu vou só finalizar essa live e a gente volta de novo para a gente falar um pouquinho mais sobre fornecedores, pode ser? Então, pessoal, eu vou só fechar aqui e a gente já volta em 2 minutinhos. Beleza.